domínio separado aqui. Então a gente criou um Layer 2 VPN ali, VFI, que é um Word, né, uma interface virtual, com o nome VPLS, deu um ID e disse para onde que eles iam seguir, né? Depois disso a gente criou um domínio, uma bridge domain, colocou a interface que vai fazer parte dessa bridge domain e o nome dela, né? E aí vai na interface e pede para ela funcionar lá com essa bridge domain. Então tem um códigozinho um pouco diferente, mas a característica, o cenário o cenário é o mesmo de qualquer roteador, tá? É o comportamento de ser uma VPN ponto multiponto, tá bom? Então, config de um, config de outro, comparado aí lado a lado. Como a gente teve que fazer no Huawei também, a gente teve que ir lá na interface que vai estar o serviço VPLS e aplicar a VSI que a gente criou. Não sei se a gente vai precisar fazer um parecido aqui, né? Então, só que a gente precisou criar um domínio aqui e seria quem faria parte desse domínio. Aqui é o contrário, eu fui na interface e coloquei o VSI. Aqui eu criei um domínio, peguei a interface, coloquei dentro dele, diz que ele é membro da VSI, tá? Mas a lógica, assim, o funcionamento é o mesmo. Então a gente mostrou infraestrutura, OSPF e LDP, certo? Depois a gente mostrou o VPW. O VPW que estava, VPWS, né? Que tá conectando aqui a interface Giga 5 desse cara a Giga 5 aqui, de modo que eu simulei uma conexão direta do roteador do cliente aqui de BGP com o meu roteador de borda, BGP, tá? E aí a gente mostrou agora funcionando o VPLS. Então essa máquina aqui tem conectividade com essa máquina e que tem conectividade dessa máquina. Três máquinas em POPs, né, em data centers, em locais distintos, funcionando como se elas estivessem conectadas a um switch, né? Então, como se eu pegasse todas elas e conectasse na mesma VLAN. Mesmo a gente tendo aí um backbone de distâncias entre as máquinas. Tá? O próximo cenário, então, seria o BGP, né? Deste roteador aqui. Esse roteador aqui ele é um Huawei. Esse Huawei é daquelas versões que a gente tem que apertar o Shift para conseguir dar backspace. Então a gente treinou bastante a parte de BGP do Huawei, né? Ligou o processo, apontou o peer, o OS do peer. Essa aqui é uma seção BGP I ou BGP? E BGP? E BGP, né? Os AS são distintos aqui. Então esse aqui, o AS6555 é o nosso cliente aqui, né? E ele está fechando o BGP com o nosso roteador de borda, que tem o AS65123. Ó, 65123. Aí eu coloquei aqui uma descrição dentro da família IPv4. Quem lembra o que fazer esse comando aqui, network? Diz que a rede é dele, né? Isso. Participa da rede do próprio roteador. Essa rede, eu brinquei que a rede nasce aqui, né? Tá nascendo nesse AS ou nesse roteador. Esse roteador é responsável por criar essa rede, né? Então, ele tem que ter network. Só o network basta para ele anunciar. Qual é o conjuntinho de regras que eu falei aqui para um roteador? A sessão vai fechar. Para que a gente quer uma sessão BGP entre o roteador de borda desse cliente e o nosso roteador de borda? Porque a gente tem interesse em aprender a rede dele para depois continuar ensinando essa rede para a internet, certo? Fazer o trânsito da rede dele. Então, quando eu faço uma sessão BGP, é com o intuito de que um roteador fale para o outro a rede, né, que é para ser ensinada. Então, esse roteador aqui, ele quer dizer que a rede dele, 45.255.52, né, 0/22, precisa ser o que ele quer dizer para o meu roteador de borda, né? Então, é o que ele quer falar, o que ele quer transmitir para a tabela de roteamento do meu roteador de borda. É o suficiente para esse cara mandar a rede, o comando network? Então vamos lá. A pergunta foi assim, ó, não sei se vocês conseguiram entender. Este roteador com a S65555,
ele quer anunciar a rede 45.255.52.0. Ele quer anunciar. Aí a gente já entendeu que o comando network é que faz dizer para os outros roteadores, que a gente aprendeu a ver o caminho do BGP e tal, que esse comando network ajuda a gente com isso, fazer nascer a rede aqui, tá? A sessão vai ser estabelecida e eu tenho que ensinar algo, né? Aí vai ter os filtros e tal, mas eu nem cheguei nessa parte ainda. Eu quero saber qual que é os dois critérios que a gente precisa ter para que esse roteador consiga mandar para frente a rota. Aí eu estou perguntando para vocês, essa rota aqui, eu preciso criar aquela rota null ou eu tenho na RIB? Eu não preciso pôr a rota null porque eu tenho uma entrada já correspondente ao que eu estou anunciando. Eu perguntei para ele. Toda vez que a gente tem dúvida, a pergunta para o cara é assim, ó, conhece essa rede? Ou o que você faz quando chegar um pacote direcionando essa rede? Ele te responde aqui, ó. O que ele está dizendo para mim? Que ele conhece 1/22. O que era isso aqui no Huawei? Diretamente conectado? Isso aí, nessa interface aqui, ó. Então, se eu já tenho uma rede, né, eu não preciso criar aquela rota null. Por que a gente teve que criar a rota null no nosso exercício lá no outro laboratório? Porque eu não tinha uma entrada correspondente. A rede que chegava para mim na borda era um /24, vocês lembram? E eu queria anunciar uma rede sumarizada, /22. Como eu não tinha entrada igual, eu criei aquela rota null. E aí a gente entendeu, falou assim, o que acontece com aquela rota null? Aquilo é um black hole, aquilo significa, pega esse tráfego e mata ele. Né? Destrói esse tráfego aqui, descarta esses pacotes em direção a essa rede. Né? Lembra que a gente viu? Por que não está matando então o tráfego em direção à rede? Porque eu tinha uma rota específica, né? Como é que funciona a tabela do roteador, lembra? Falo muito disso. A rota específica sempre ganha, né, com relação ao critério de desempate. Então, 1/22 é uma rede grande que dá para dividir em 4 24, certo? As rotas que estavam chegando para mim eram do tamanho 24. Quando eu fiz uma rota do tamanho 22 null, ela ficou guardada só na RIB. Ela não foi a escolha do roteador, porque tinha a rota estática e tinha as rotas do IBGP chegando. Primeiro critério de desempate para ele tirar da RIB. Tudo foi para a RIB, né? As 4 redes 24 e aquela rede 22. Foi tudo para a RIB. Aí ele vai fazer aquela conta. Qual dessas rotas eu vou escolher? O primeiro critério de desempate era o tamanho da rede, certo? Se o 24 é menor, mais específico, vai todo mundo desses caras eu trago para a FIB, né? Essas redes. Elas são específicas com relação àquela rota 22. E a 22 eu deixei guardada na RIB, né? Por isso que ela não é ação. A escolha do router vinha para a FIB, lembra? E aí já escolheu pelo tamanho da rede, não tinha outro critério. A gente fez alguns exercícios que teve vários critérios, né? Teve a rede do mesmo tamanho, o protocolo igual, e aí foi para métrica. E inclusive a gente foi até para o contexto de métricas iguais. E a gente viu o roteador fazendo o que a gente chama de round robin. Tá refrescando a memória aí, gente? Olha quanta coisa já passou, né, no treinamento. Então aqui eu não preciso da null porque eu tenho a rede, tá? Como é que ela está na minha tabela de roteamento? Como diretamente conectada. Então, se esse cara está na minha FIB, claro que ele está na RIB, né? Ele já, só vem para a FIB coisas que já estavam escritas ali no depósito. É que a RIB são todas as opções. E aí eu preciso decidir por uma, eu faço as contas ali do jeito que a gente aprendeu, né? E decido por uma baseado naqueles critérios. Tamanho da rede. Se eu não puder desempatar por tamanho da rede, eu vou para o protocolo, distância administrativa. E a gente viu que distância administrativa é uma bagunça, né, entre os vendors. Se eu não puder desempatar por distância administrativa, eu vou para a métrica. E se eu não puder desempatar de jeito nenhum, aí a gente vai fazer o que a gente chama de round robin para alguns protocolos, né? E para o BGP ele pode fazer, se a gente determinar, porque não é explícito, a gente pode determinar que pode existir mais de um caminho, ou ele vai pelo IP mais baixo, outros vão por tempo de sessão a maior tempo estabelecida. Aí cada roteador também tem um comportamento para fazer o desempate pelo BGP. Né? Pelo SPF todo mundo pode round robin, qualquer outro IGP, tá?